Olá, professor, seja muito bem-vindo. É uma satisfação muito grande contar com a tua participação no nosso evento. Muito obrigado, Eduardo, é um imenso prazer. Fico honrado pelo convite e por estar participando desse magnífico evento. Bom, para quem ainda não conhece o professor Pablo, o professor ele está vinculado ao Departamento de Ciências Penais e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é doutor em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências Criminais pela mesma instituição. Além disso, o professor Pablo é membro do Conselho Científico do Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-Americano, da Universidade de Göttingen, na Alemanha, e pesquisador em estágio pós-doutoral da Universidade de Göttingen, também em 2015, pesquisador visitante da mesma universidade lá nos anos de 2019, 2016, 17 e 18. Bom, professor, as pessoas querem te ouvir. Então, eu já passo a palavra e a gente volta a conversar no final da tua exposição. Muito obrigado novamente, uma boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer e uma honra estar participando desse magnífico evento com colegas renomadíssimos e até me sinto, de certo modo, constrangido em razão da envergadura dos participantes e espero, de algum modo, estar contribuindo, portanto, com esse evento. E, surpreendentemente, me coube o encargo muito valioso de fazer o fechamento do evento. E a opção que eu fiz foi fazer uma exposição sobre a questão atinente à fundamentação dos atos jurisdicionais em virtude da lei anticrime, considerando que a lei ela promoveu algumas alterações substanciais no tocante à problemática da justificação interna ou fundamentação dos atos jurisdicionais. Bom, todos nós sabemos que o Estado democrático de direito ele tem como uma das suas características essenciais a limitação do poder, a qual nós ligamos imediatamente a ideia de garantia, que permeia aí desde conceitos como legalidade, separação de poderes e inviolabilidade dos direitos individuais. Me recordo de uma frase que foi colocada por um processualista alemão, de imediato, que me vem à mente, Brüggemann, que em 1971, uma obra fantástica intitulada Richterliche Begründungspflicht, o dever de fundamentação judicial, ele ressaltava que o Estado de Direito ele é o Estado que se justifica, ao contrário do poder autoritário, que é exercido como regra de forma absoluta e também oculta. E o interessante é que ele destacava o fato de que o desempenho do poder no Estado democrático de direito ele reclama publicidade, transparência, e isso supõe uma permanente explicitação das razões da atuação estatal. No plano interno brasileiro, como nós bem sabemos, isso decorre de preceitos normativos, sobretudo constitucionais, como, por exemplo, o artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição, que estabelece que todos os julgamentos do Poder Judiciário eles serão públicos, e fundamentadas as decisões judiciais sob pena de nulidade. Infraconstitucionalmente, o nosso Código de Processo Penal, já no artigo 155, ele estabelecia há muito que o juiz ele formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial, mas ele deve fundamentar a sua decisão. E o 381, inciso 3 do nosso próprio CPP, complementa essa ideia, ressaltando que a sentença ela deve conter a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Para um início daquilo que eu pretendo colocar, considerando que é uma análise que está atrelada a um desenvolvimento metodológico conjuntamente com o aspecto normativo, considero que é importante a gente traçar uma ideia inicial acerca da onde, ou melhor, do que eu parto como sendo fundamentação dos atos jurisdicionais. Eu entendo que a fundamentação dos atos jurisdicionais deve ser considerada como a representação técnico-argumentativa da construção hermenêutica da formação da convicção do julgador. Esse é o meu conceito de fundamentação, certo? Logo, é um conceito de cariz contemporâneo e, necessariamente, eu já exponho aqui a vertente a qual me filio num sentido teórico, que é a questão
hermenêutica, ou seja, a teoria hermenêutica contemporânea. Claro que, para ser legítima a fundamentação de uma decisão, nós sabemos que, em primeiro lugar, ela deve ser exercida com respeito às garantias da justiça natural. O juiz ele não pode agir de ofício, que foi, na realidade, de certo modo, ressaltado pelo nosso legislador, já por ocasião agora da lei anticrime, ao alterar substancialmente o nosso CPP no tocante a este aspecto, já no artigo 3º, A, e que, lamentavelmente, teve esta cláusula suspensa, com a devida vênia ao nosso ministro. Não entendo nem mesmo a razão de esta cláusula em específico ter sido suspensa, todavia, é inerente à ideia de um juiz natural a não atuação de ofício, nem em causa própria. E a decisão, por ele prolatado, nós sabemos que é um ato que nasce do diálogo entre partes e com as partes, e que serão, evidentemente, as destinatárias reais da decisão. Há muitos anos atrás, sendo bem preciso, há mais de 20 anos, foi há 22 anos atrás, Canotilho, ao tratar sobre a fundamentação dos atos jurisdicionais, ele ressaltou que esta fundamentação ela deve atender basicamente a 3 razões essenciais. Primeiro, ao controle da administração da justiça, ou, em outras palavras, o controle dos atos dos seus agentes. Em segundo, a exclusão do caráter voluntário e subjetivo do exercício jurisdicional e até mesmo a coerência argumentativa dos juízes na decisão. Em terceiro lugar, a melhora da estruturação dos recursos. Esses são 3 elementos inerentes à ideia de fundamentação do ato jurisdicional, ou dos atos jurisdicionais, melhor dizendo. Mas é aqui que está a questão central. Todos esses 3 fatores, eles estão ligados com a chamada justificação interna da sentença. Isso, por sua vez, está relacionado à sua própria estruturação. Quanto a esse aspecto em específico, o Michele Tarufo, que lamentavelmente nos deixou ontem, ele afirmava que a motivação da decisão ela compreende um conjunto de entidades linguísticas, que é representada por proposições. E entendia ele ainda que isso é isso que permite que se aplique justamente à decisão um grupo de conceitos que a semiologia tem elaborado, ainda que não necessariamente de maneira completamente orgânica, dizia ele, no âmbito de uma análise geral dos fenômenos linguísticos, em que pese a relevância e a envergadura, vamos dizer assim, do saudoso jurista, mesmo que ele tenha tentado, vamos dizer assim, limitar a discricionariedade por critérios racionais, ele acabou incorrendo no mesmo equívoco que, por exemplo, Robert Alexi, isso que eu vou mencionar, inclusive já foi ressaltado por Leno Streck, porque ele se detém naquilo que é chamado de nível apofântico, ou seja, ao nível lógico-explicativo da decisão, sem, no entanto, alcançar o chamado nível hermenêutico, ou compreensivo estruturante da própria linguagem. Observem bem que a crítica que aqui se está fazendo, ela radica no fato de que a proposição referida por Michele Tarufo, ela não é o lugar da verdade. A verdade é que é o lugar da proposição. Então não há que inverter as estruturas do chamado processo decisório. O ato de decidir praticado pelo juiz ele não é uma simples escolha. Até mesmo o filósofo Heinrich Hombach já referiu o fato de que decidir difere de escolher. Só que isso não implica uma diferença meramente valorativa, no sentido de que decidir é algo melhor do que escolher, de forma alguma. O que se trata aqui é de algo que está ligado à estrutura em si. Por isso, dizia ele que respostas de escolha, as respostas que são decorrentes de uma escolha, elas compreendem sempre respostas parciais, enquanto que as respostas que são o produto de uma decisão, elas devem ser tidas como respostas totais, nas quais entra em jogo até mesmo a existência inteira do ato. Em parte, até, Dworkin, correlacionando com essa questão, tem razão quando afirma que a decisão, por exemplo, é um ato de responsabilidade política, e que, como tal, ele deve reconstruir a história institucional do próprio caso concreto, o que acaba sendo feito pelo próprio relatório de uma sentença. Já a fundamentação como um direito fundamental que é, como eu ressaltei ao início, previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição, ela constitui um elemento que é essencial para o Estado Democrático de Direito. Ela é uma verdadeira condição de possibilidade
da decisão, tá? E não só uma mera justificação de razões que são subjetivamente elencadas para a tomada de uma decisão por parte do juiz, né? No sentido de que o juiz primeiro pensa no dispositivo e depois ele pensa nos fundamentos que são capazes de lhe dar uma sustentação. Isso seria uma inversão completamente inconcebível, porque seria a expressão pura do subjetivismo. A decisão é sempre um ato final oriundo de um processo ordenado e, inclusive, disciplinado à luz dos próprios preceitos da Constituição, né? Ou, para utilizar uma expressão de Arthur Kaufmann, pode-se dizer que a decisão ela é produto de um processo de obtenção do direito, né? Se nós fizermos um comparativo, aí para entrarmos no foco principal da questão atinente à lei anticrime, mas um comparativo com o, aspas, novo, né, Código de Processo Civil, lá de 2015, né, nós podemos perceber que um dos pontos de relevância que foi destacado pelo Código de Processo Civil de 2015 foi o artigo 489, parágrafo 1º, na medida em que ele estabeleceu que é a obrigação do juiz examinar todos os argumentos deduzidos, né, o que inclusive se encontra expressamente lá no inciso 4º deste artigo 489, no seu parágrafo 1º. Né? Claro que, diante desta colocação de que o juiz ele é obrigado a examinar todos os argumentos que são deduzidos pelas partes, e de forma expressa, neste artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, né, acaba caindo totalmente por terra, felizmente, né, ao menos na teoria, aquela reiterada jurisprudência que nós tivemos, que afirma que o órgão julgador ele não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos que são trazidos pelas partes em defesa da tese que foi apresentada ou sustentada a título de pretensão, né? Devendo apenas o órgão jurisdicional enfrentar a demanda, observando aí as questões relevantes e imprescindíveis, né, para a resolução do caso. Em outras palavras, acaba sendo, diante deste preceito do 489, parágrafo 1º, inciso 1º, totalmente soterrada essa posição da jurisprudência, né? E basicamente esperamos, né, que até no processo civil isso se modifique, né? Claro que aí a relação que isso tem com o direito processual penal radica no seguinte fator, e que acredito que todos tenham percebido, que é justamente o fato de que o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele foi reproduzido integralmente no nosso Código de Processo Penal, por meio da Lei 3.964, uma vez que o nosso legislador, ao alterar o artigo 315, parágrafo 2º, né, ele incluiu ipsis literis, tanto o caput do parágrafo 2º, o preceito ali do parágrafo 2º do 315, como também, né, os respectivos 6 incisos que constam lá no parágrafo 1º do 489, aqui no nosso parágrafo 2º do 315. Em outras palavras, houve uma transposição integral de um preceito de lei previsto no 489, parágrafo 1º do CPC, para o âmbito do direito processual penal. E qual é a relevância deste preceito? Vamos lá. O artigo 315, em primeiro lugar, foi inserido equivocadamente dentro do respectivo capítulo em que se encontra, porque trata da prisão preventiva, né? Lamentavelmente, o legislador escorregou neste ponto. Todavia, o acerto do nosso legislador, ao alterar, né, essa redação do preceito, incluindo ali o respectivo parágrafo, né, segundo, foi de uma dimensão estratosférica, na medida em que o parágrafo 2º do 315, ele dispôs que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, nas hipóteses previstas nos 6 incisos que sucedem ao respectivo parágrafo 2º. Em outras palavras, neste parágrafo 2º nós temos uma cláusula geral, no parágrafo 2º do artigo 315, uma cláusula geral aplicável a todo e qualquer ato jurisdicional, embora o dispositivo esteja topograficamente disposto em um artigo inadequado. Basta vocês verificarem o fato de que o 315, no caput, ele dispõe que a decisão que decretar, substituir ou denegar prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. No entanto, o parágrafo 2º deste artigo, ele é de uma amplitude extrema. Ele se aplica a todo e qualquer ato jurisdicional, uma vez que ali expressamente o legislador se reporta a, aspas, qualquer decisão judicial e ainda, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. E nos importa aqui observar o conteúdo
deste dispositivo. O parágrafo 2º do 315 vai dizer, em primeiro momento, lá no inciso 1º, que se considera que não está fundamentada a decisão judicial quando ela se limitar à indicação, reprodução, paráfrase de ato normativo que explicar, sem explicar, melhor dizendo, a sua relação com a causa ou a questão decidida. Lá no inciso 2º, ele vai dispor que também não se considera fundamentada uma decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. E o inciso 3º do parágrafo 2º vai dispor ainda que também não se considera fundamentada uma decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. No 4º, o parágrafo 2º vai estabelecer que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ainda no 5º e penúltimo inciso, a norma vai dispor que também não se considera fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E por último, o legislador, ele referiu que também não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Vejam que esta norma traz um conjunto de preceitos de cariz negativo. Este cariz negativo estabelece quando não se considera fundamentada a decisão. Claro que, a contrário senso, nós poderíamos dizer quando uma decisão se considera fundamentada. Basicamente, deverá o julgador se reportar ao preceito de lei ou ao preceito de norma, desde que, evidentemente, ele explique a relação deste preceito com a causa ou com a questão decidida. Também, ele pode empregar conceitos jurídicos indeterminados, todavia, ele deve explicar a relação desse conceito jurídico indeterminado com o conteúdo concreto dos elementos do caso. Ele também pode invocar, na realidade, fundamentos ou motivos que se prestariam a justificar uma outra decisão, todavia ele deve expor a trajetória argumentativa que o levou a tomar aquela decisão. E ele deve enfrentar todos os argumentos que são deduzidos pelas partes e que podem infirmar, em outras palavras, desconstituir a sua decisão, tendo em vista a oposição de teses, ou seja, a tese sustentada por uma das partes e a decisão a que o julgador chegou. Ainda, o julgador, ele pode invocar precedente ou enunciado de súmula, todavia ele deve indicar precisamente os fundamentos deste respectivo precedente e do enunciado que se prestam justamente a, vamos dizer assim, justificar sua aplicação àquele caso em específico. Do mesmo modo, também pode, por óbvio, se reportar a enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, ou deixar, melhor dizendo, se reportar um enunciado súmula ou então um precedente qualquer, desde que ele justifique o porquê de não ter adotado aquele precedente naquele caso em específico, evidenciando as particularidades do caso que fazem com que automaticamente o precedente, a súmula ou então a jurisprudência não se aplique àquele caso. Bem, esta mera, vamos dizer assim, disposição normativa, ela tem uma trajetória e ela é resultado basicamente de uma evolução metodológica do direito processual e eu diria que é produto da teoria do direito e a sua transposição ao direito processual, e é o que eu pretendo, de certo modo, aqui expor para vocês. Todavia, apesar do nosso legislador, há muitos anos, ele ter estabelecido e reiterado de forma genérica a necessidade de fundamentação de decisões e até mesmo referindo expressamente, como eu mencionei ao início, como no artigo 155 do CPP, o 381, assim como também o 93/9 da Constituição, se reportando hora ou outra ali a exigência de fundamentação, ele nunca havia ultrapassado os limites desta generalidade da exigência de fundamentação ou motivação. Ele acabava por deixar o trabalho, o labor, vamos dizer assim, de traçar os limites acerca da justificação interna da decisão estritamente à doutrina, sem traçar, em princípio, parâmetros, salvo lá no 381, que eu mencionei anteriormente, dois aspectos bem específicos
e que, de qualquer sorte, já foram até mesmo referidos, hora ou outra, não é, pela nossa própria jurisprudência, que diz respeito à questão dos motivos de fato e dos motivos de direito, e que são basicamente dois aspectos da justificação interna do ato decisório. O que nos importa observar aqui, agora para os, vamos dizer assim, status limites do que eu quero expor, é justamente esta evolução que se verifica em termos de trajetória da metodologia do direito e até que ponto isso pode também contribuir para uma evolução ulterior em face daquilo que nos foi trazido pelo legislador pela via do pacote ou da lei anticrime. Tá? O nosso ponto de partida aqui é a metafísica clássica. Tá? A metafísica clássica, baseada no dualismo sujeito-objeto, particularmente no objetivismo platônico e no essencialismo aristotélico, ela ainda está presente em dias atuais, e nós sabemos isso perfeitamente bem. Nós podemos observar, por exemplo, com a aplicação constante de súmulas vinculantes ou precedentes, de modo geral, a decisões, e até em alguns casos, com a ideia de busca da verdade real. Isso porque a aplicação de institutos como súmulas ou precedentes, ou até mesmo, hora ou outra, a menção à busca da verdade real, ela faz com que o intérprete ele não volte os olhos para o caso concreto na plenitude. Isso porque o juiz intérprete, ele pode até não perceber, mas ele está envolto por um objetivismo que é marcante da metafísica clássica. E essa forma de atuação da metafísica clássica orientada pela menção, ou basicamente pelo se reportar a critérios objetivos pré-estabelecidos, sem um conteúdo reflexivo sobre as circunstâncias particulares do caso, é uma forma de atuação hoje inaceitável. Na realidade, já deveria estar até superada, mas não é nada incomum nós identificarmos isso na nossa jurisprudência. Ora ou outra, a simples menção a um precedente e a sua literal transcrição, a simples menção a uma súmula e sua, sobretudo, vinculante e a sua literal transcrição. Um argumento retórico meramente explanativo de uma tentativa não sucedida ou não bem sucedida de indicação dos elementos linguísticos constantes na respectiva súmula ou então até mesmo no precedente com o caso concreto. Essa forma de atuar, ela já deveria estar superada há muito tempo. E é justamente nessa esteira de uma superação de uma metafísica clássica que ainda lamentavelmente subsiste na nossa jurisprudência, que o legislador acabou por introduzir no artigo 315, parágrafo 2º, lá no artigo 5º, tá? O preceito que dispõe não está fundamentada a decisão que se limitar a invocar um precedente ou um enunciado de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então vejam que há uma relação aqui inequívoca com um desenvolvimento metodológico. Na esteira desse desenvolvimento metodológico, nós podemos observar que mais tarde, ao longo da nossa história, e de modo muito específico, no contexto da escola da exegese, se procurou voltar os olhos para os elementos sintáticos do texto legal. Algo muito semelhante àquilo que Michele Tarufo faz, ou melhor, fez. E é muito mais orientado por uma interpretação gramatical. E o objetivo aqui era sustentar ainda a ideia de que o juiz seria praticamente a boca da lei, porque bastava transcrever o teor do preceito para fundamentar uma decisão. Uma prática, eu diria, felizmente já rechaçada, até mesmo pela nossa própria jurisprudência, mas não suficiente. Não suficiente. Do contrário, não teria o nosso próprio legislador, já no inciso 1º do artigo 315 do parágrafo 2º, ter referido que a decisão não está fundamentada se ela se limitar à indicação, à reprodução, paráfrase do ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou a questão decidida, ou a decidir. Vejamos que o fato de que não é nada incomum, ainda hoje, vejam que nós estamos no ano de 2020, em meio a uma pandemia, que já deveria ter desencadeado uma autorreflexão, quem dirá uma reflexão sobre as relações com o próximo, mas no auge desta pandemia, em pleno estágio em que nos encontramos no ano de 2020, precisamos de um preceito que estabeleça esta vedação à simples referência
né, a um preceito de lei como fundamento de um ato jurisdicional. E como eu ia dizendo, não é nada incomum ainda hoje, infelizmente, encontrarmos decisões, sobretudo decisões que implicam intervenção ou ingerência em direitos fundamentais, como a decisão de decretação de prisão preventiva, né, com a simples menção a um preceito de lei, por exemplo, decretação de prisão preventiva para assegurar, para garantir a ordem pública, como se isto fosse o fundamento, sem contar, evidentemente, elementos piores, que podem ser suscitados como um complemento, como a gravidade abstrata do delito. Todos nós sabemos que o fato é delito porque é grave, se do contrário não seria delito, seria sei lá, uma violação a qualquer outro preceito jurídico de outro ramo do direito que não o direito penal. Todavia, o importante aqui é que este inciso primeiro, que foi instituído no parágrafo 2º do artigo 315, nada mais é do que uma veemente oposição a um resquício do ideário de uma escola da exegese orientada basicamente pelo preceito de que o juiz é boca da lei, eu diria o aforismo montesquiano de que o juiz é mera boca da lei. Então, aqui nós encontramos o segundo ponto de imbricação em termos de evolução do artigo 315, parágrafo 2º, com o desenvolvimento metodológico do direito. Claro que nessa esteira de desenvolvimento, posteriormente à escola da exegese, nós sabemos que, muito bem, que a escola histórica, ela se orientou pela ideia de interpretação e aplicação do direito, tendo como foco a decisão, partindo da ideia de que na decisão se dava vamos dizer assim, um ato construtivo orientado por tradições históricas e culturais. Claro que, se o direito ele deveria ser interpretado a partir de tradições históricas e culturais, por certo, se tem aqui um maior esforço por parte do intérprete. Eu diria um esforço para além do mero preceito de lei. Então, de certo modo, há um avanço em termos de desenvolvimento metodológico. E este, evidentemente, é que foi o motivo de terem sido criados vários métodos científicos, sendo muito representativos aqueles 4 elementos interpretativos introduzidos nesta escola, sobretudo por Savigny, que seriam basicamente os métodos gramatical, lógico, sistemático e teleológico de interpretação, e que adquiriram a sua relevância considerando que eles permitiam, com isso, com que se fosse além daquela singeleza própria da exegese orientada por um critério subsuntivo de um preceito de lei. Claro que há problemas que nós podemos identificar dentro desse contexto, e um deles, por certo, está ligado ao fato de que, se o direito ele é compreendido como um acontecimento histórico, a escola em questão ela acaba dogmatizando essa história por meio desses métodos, quando a ideia, de certo modo, era combater um racionalismo extremado, orientado pela mera aplicação de preceitos de lei. Claro que, vamos dizer assim, nos parece não ser demasiado afirmar que a grande, talvez única diferença da escola histórica para com o próprio racionalismo iluminista foi que a escola histórica ela dogmatizou as suas próprias recomendações, na medida em que, ao fazer a opção pelo caráter sistemático, ela destrói e fulmina o elemento que deveria ser até mais caro, que é o histórico. No curso desse desenvolvimento, posteriormente à própria escola histórica, na Alemanha, nós sabemos bem que se formou, em termos de desenvolvimento, a chamada jurisprudência dos conceitos, que foi baseada também nas ideias de Savigny e posteriormente desenvolvida por Bernhard Windscheid, com uma tentativa de conter ou estancar ou até eliminar a excessiva atividade criativa e interpretativa dos juízes, que se desencadeou a partir de um raciocínio histórico, ou diria propulsionada pela escola histórica. A crença básica da jurisprudência dos conceitos, como nós sabemos bem, ela se fundava na famosa ciência das pandectas, que visualizava os códigos como uma pirâmide conceitual, como, por exemplo, o nosso Código Penal tem uma parte geral e depois também a sua parte especial,
em que constam preceitos mais abstratos na primeira, na parte geral, e depois delimitações mais específicas, né, e de cariz um pouco mais casuístico na segunda. Né. Por meio dessa pirâmide conceitual, né, seriam, em princípio, deduzidos, a partir dos conceitos mais gerais, também os conceitos específicos. Né. Em outras palavras, por essa pirâmide, vamos dizer assim, seriam deduzidos conceitos, né, generalizados, certo? Ou a partir de conceitos mais generalizados, alguns específicos, considerando cada elemento constante em preceitos de lei. Seria o fundamento para uma dogmatização ulterior, né, do saber. Em razão justamente desta forma de pensar, da generalização do conceito que vai em direção à especificação, é que um famoso filósofo, o justo filósofo alemão, Franz Viaca, né, ele aduzia, certa vez, que a ordem jurídica ela é um sistema fechado, e assim deve ser considerada, porque é mais viável. Né, inclusive, dizia ele, mais viável decidir corretamente todas as situações jurídicas apenas por meio de uma operação lógico-subsuntiva, né, ou por uma operação lógico que subsuma uma situação real à valoração hipotética contida num preceito, né, geral de caráter dogmático, do que não termos qualquer parâmetro para efeitos, né, de delimitação da atuação do julgador. Bom, essa escola, na realidade, não é, ela propulsionou, de certo modo, a construção de códigos, e este raciocínio também nós verificamos na dogmática ainda hoje. Basta nós vermos que, como eu disse, que o nosso Código Penal é uma expressão inequívoca disso. No entanto, sabemos bem que já a partir do século XX, sobretudo por um grande influxo do pensamento neocantiano, né, Rudolf Stamler e também Windelband e Rickert, né, assim como Radbruch, idealizaram, a partir, né, da crítica à jurisprudência dos conceitos, a chamada jurisprudência dos valores. E aqui é que a questão começa a ter uma relevância também mais aproximada para a gente com esse contexto, né, do artigo 315, parágrafo 2º. Essa escola de pensamento ela sustentava um direito distinto daquele ideário legalista de cariz exegético, né? Mas, ao mesmo tempo, o direito deixava de ser concebido como lei para ser tido como uma ordem positiva de valores. Vejam que a questão ela, fica basicamente entre um vai e vem. É como se saíssemos do plano estrito da lei, ingressássemos na jurisprudência dos conceitos e uma tentativa de estruturação dogmática ou científica dos conceitos legalmente estatuídos, para que nós voltássemos a um outro contexto de maior amplitude, quando lá atrás, pela jurisprudência dos conceitos, o propósito era conter aquele arbítrio excessivo do Estado em face da ausência de parâmetros. E aqui nós voltamos a alargar a questão no âmbito da jurisprudência dos valores, na medida em que o direito ele deixa de ser concebido como pura lei para ser concebido como ordem positiva de valores. O juiz, então, longe de ser uma boca da lei, acaba se tornando, no produtor de uma decisão orientada por valores, o que, na realidade, o tornava até capaz de ir além daquilo que se encontrava no preceito legalmente estatuído. Essa escola, que foi desenvolvida por Lawrence, por Joseph Esser e até por Canaris, o conhecido filósofo do direito Klaus Wilhelm Canaris, ela foi desenvolvida a partir de um ponto comum, que é a criação do direito orientado por valores culturais presentes em uma certa sociedade, ou dada sociedade, e que olhava, portanto, ou mirava o órgão julgador, na medida em que o seu objetivo central era promover uma adequada orientação do juiz aos valores que estão arraigados em certa sociedade. Só que a grande questão que fica diante dessa chamada jurisprudência, dos valores é quem e como que são fixados esses valores, quem decide quanto a esses valores, e como eles são estabelecidos de modo a orientar o julgador. Vejam que há uma abertura excessiva a uma atuação política, de tal modo que, embora toda decisão seja uma decisão política, ela fosse excessivamente politizável. E claro que se nós nos reportarmos aqui a um momento específico da nossa história, isso vai ficar muito nítido. E, para ser bem específico, basta nós nos reportarmos aqui ao período nacional socialista,
né, em que a sociedade ela expressava valores culturais arraigados a esta ideologia nacional socialista. E isso conduziu a uma maior abertura até a um subjetivismo orientado por premissas ideológicas extremamente arbitrárias, eu diria, autoritárias, né? Sobretudo em virtude da introdução de conceitos jurídicos indeterminados. Em matéria penal, é muito conhecido de nós todos, né? É muito conhecida de nós todos uma expressão que foi desenvolvida por Edmund Mesmer, né? Do são sentimento do povo como um fundamento da punição. Ele dizia que o crime é violação do são sentimento do povo. Para quem quiser se situar direitinho, isso aí está na obra Grundrisse des Deutschen Strafrechts, do professor Edmund Mesmer, de 1943, em que ele sustenta que o crime é violação do são sentimento do povo. As razões disso aqui, de cunho histórico, são bem interessantes, e eu acho que cabe trazer à tona. Basicamente, Metzger ele recebeu uma incumbência direta de Adolf Hitler de contribuir para com o desenvolvimento de um direito penal orientado pela ideologia nacional-socialista, e, portanto, esse livro que eu mencionei, o Grundrisse des Deutschen Strafrechts, nada mais é do que um compêndio dirigido a estudantes. E aí é por isso que justamente foi oportuno para ele sustentar, em primeiro lugar, que o crime é violação do são sentimento do povo, e depois inverter o princípio da legalidade partindo da premissa, né, no sentido penalístico, de que não há crime sem pena. Bom, automaticamente, se o judeu, segundo um decreto que é expedido pouco tempo depois por Adolf Hitler, é um natural violador do são sentimento do povo, ele é categorizado como um criminoso nato. Por consequência, por força do princípio da legalidade, ele não poderia deixar de ser punido. Houve uma total subversão, claro, do sistema. Mas aqui nós temos um conceito indeterminado que é introduzido em termos dogmáticos. Basicamente, o que acontece é a grande influência da jurisprudência dos valores, até mesmo para a construção de um direito excessivamente arbitrário, sobretudo orientado por conceitos indeterminados. Diante desse contexto que eu coloquei até aqui, percebam bem que o nosso legislador, até mesmo tendo em vista esse tipo de problema que pode resultar, não é, de influências teórico-metodológicas e pela excessiva abertura do direito a valores sociais não delimitáveis ou não delimitados, sobretudo valores culturais que podem mudar de contexto para contexto, e se nós observarmos bem o Brasil, né, com a sua dimensão continental, né, em que dentro deste mesmo território nós temos diversas culturas, né, seria extremamente problemático nós concluirmos acerca do conteúdo de certos conceitos indeterminados, considerando que o parâmetro seria um valor de ordem cultural. Vocês podem verificar isso perfeitamente bem, pegando simplesmente o conceito de torpe previsto no artigo 121, parágrafo 2º. O que é torpe no estado do Rio Grande do Sul não necessariamente será torpe no estado da Bahia, né? Porque o conceito é de um conteúdo indeterminado tão amplo, né, que ele quase se assemelha àquilo que no artigo 312 do CPP nós temos caracterizado como ordem pública, que muitas vezes já foi citado pela jurisprudência e bem destacado pelo Aurí Lopes Júnior, né, no sentido de que a ordem pública é um conceito tão amplo, né, que nada diz, mas a tudo se presta. Isso também já foi, inclusive, destacado pelo ministro Gilmar Mendes em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal e até mesmo o seu próprio Manual de Direito Constitucional, que reproduz diversas decisões do Supremo que demonstram esse problema, né, da generalidade deste conceito. E é justamente tentando fornecer um limite a este problema da generalidade de conceitos que o artigo 315, parágrafo 2º, no inciso 2, né, ressalta, introduzido por meio da lei anticrime, veio a estabelecer que não se considera fundamentada a decisão que empregar um conceito jurídico indeterminado sem que o juiz explique o motivo concreto da incidência deste conceito indeterminado. Em outras palavras, claro que isso exigirá um esforço interpretativo hercúleo por parte do julgador, mas é um ônus que lhe compete, né? Lamentavelmente, lhe compete. É uma questão jacobsiana de competência. Né? Como é algo que lhe compete, vejam bem, compete ao julgador justamente esclarecer qual é o conteúdo deste conceito indeterminado e, de outro lado, quais são os elementos fáticos que ele identifica que se amoldam a este conteúdo. Não é algo tão difícil, é hercúleo pela necessidade de delimitar o alcance deste conteúdo para o caso concreto e, ao mesmo tempo, identificar os elementos naquilo que ele tem diante de si, numa tentativa de proceder, não é, à absorção deste elemento
pelo respectivo dado concreto. Claro que aqui a questão ela vai envolver um processo. Esse processo também não está aberto. E isso, obviamente, eu vou esclarecer ao final. Todavia, até aqui, o que eu já ressaltei? Nós temos identificado aí 3 pontos, basicamente, desse desenvolvimento metodológico que evidenciam que o intuito do nosso legislador ao reproduzir o 489, parágrafo 1º do CPC, no nosso 315, parágrafo 2º, é inegavelmente limitar cada vez mais a margem de deliberalidade do julgador e, sobretudo, eventual subjetivismo no conteúdo do ato decisório. Mas a questão não para por aqui. Até porque até aqui eu me reportei ao inciso 1º, ao inciso 2º e ao inciso 3º. Mas sobre o enfoque, não me importei não. Para ser mais preciso, ao inciso 2º, ao inciso 1º e ao inciso 5º do artigo 315, parágrafo 2º. Resta aqui uma menção ainda e singela ao inciso 3º, o 5º e ao 6º do 315, parágrafo 2º. Seguindo nesse desenvolvimento metodológico, que nós podemos perceber claramente em termos evolutivos do direito, sob o enfoque de autores mais contemporâneos, cujas bases teóricas são aceitas em larga escala, muitas vezes pela doutrina, e principalmente pelos nossos tribunais, nós detectamos que quando é proferida uma decisão, esta, hora ou outra, afirma estar embasada no pensamento de algum teórico de destaque. No entanto, essa afirmação ela acaba constituindo uma falácia, muitas vezes. A citação ela serve, quando muito, para respaldar uma tomada de decisão individualista do órgão julgador ou do próprio julgador. O perigo disso é que a decisão ela não tem critério. E, como tal, ela representa uma decisão antidemocrática e acaba, de certo modo, sonegando a aplicação efetiva, ou eu diria até a efetividade do artigo 93, inciso 9. Então, percebam bem que, muitas vezes, a referência a um autor, cita-se Robert Alexy, Ronald Dworkin e outros, o que é muito comum, para sustentar Robert Alexy a questão do princípio da proporcionalidade, muitas vezes não se tem uma percepção clara do conjunto da obra do autor, em outras palavras, do seu pensamento, da sua construção teórica, o que ela representa. E se transcreve uma simples passagem com o intuito de demonstrar que, basicamente, uma atitude de autoridade, que aquela decisão está respaldada em um autor destacado, quando se fez uma simples referência em que não há qualquer reflexão sobre aquilo que foi dito, com o propósito exclusivo de já estabelecer uma posição pré-estabelecida. Eu diria melhor, é um novo subjetivismo. Nesse ponto, de certo modo, mais uma vez, o nosso legislador ele também foi percussiente, quando introduziu por meio da lei anticrime, no parágrafo 2º do artigo 315, o inciso 3º, lá ao dispor que não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Eu dou um exemplo muito singelo para vocês. A teoria do domínio do fato de Klaus Roxin, em que, no caso já antigo, agora mensalão, o Supremo Tribunal Federal, sobretudo, de modo muito específico, em um voto do nosso ilustre ex-ministro Joaquim Barbosa, referiu expressamente que a teoria do domínio do fato, ela encontra abertura no plano brasileiro e ela se amolda, ela é compatível e se amolda ao direito brasileiro. Vejam que o próprio Klaus Roxin, no 2º volume do seu Strafrecht Allgemeine Teil, na parte geral do direito penal, ele vai esclarecer, ele vai colocar expressamente, certo? Expressamente, que a teoria do domínio do fato por ele desenvolvida foi edificada à luz do direito alemão. Tendo sido edificada à luz do direito alemão, ela não se aplica a sistemas que são categorizados como unitários de autor, mas ainda ela não coaduna com um conceito extensivo de autor. Ele diz, rechaço um sistema unitário, palavras dele. E depois ele segue dizendo, esta teoria se aplica a um sistema diferenciador e ao mesmo tempo a um conceito restritivo de autor. Vejam, é o autor dizendo que esta teoria não se aplica ao nosso direito brasileiro, porque nós adotamos um sistema unitário funcional de autor, todavia o nosso Supremo Tribunal Federal, com um argumento de autoridade, citando Roxin, simplesmente subverte o pensamento do autor e diz que aqui sim se aplica a teoria do domínio do fato, porque ela se amolda ao nosso sistema. Basicamente, o que aconteceu ali foi que o nosso julgador
ele invocou motivos que se prestariam inegavelmente a qualquer outra decisão. E explico melhor até, certo? Poderíamos ser mais claros, e eu não estou aqui exercendo a defesa de ninguém, mas serei muito específico quanto a um exemplo muito concreto. Fez-se menção na decisão, sobretudo no voto de Joaquim Barbosa, ao fato de que, abre aspas, José Dirceu, ele promovia festas, promovendo festas, tinha contatos com pessoas e convidava estas pessoas para as festas. Nas festas, mantinha diálogos com estas pessoas. A minha pergunta é, aonde que está o tipo penal que incrimina a conduta de organizar festas? Aonde está o tipo penal que incrimina a conduta de, tendo organizado uma festa, convidar pessoas para uma festa? E aonde está o tipo penal que, além de incriminar uma conduta de organizar festa, de convidar pessoas para uma festa, proíba ou incrimine a conduta de conversar com pessoas nestas festas? Vejam bem, basicamente aqui houve a adoção de um argumento de autoridade baseado em uma teoria que conduziria a uma posição completamente distinta. Conduziria, em outras palavras, ou justificaria uma outra decisão. Tudo menos afirmar que, por exemplo, o acusado, JD, na época, poderia ser categorizado como um autor mediato ou então como um autor na condição de coautoria, certo? Essa é uma questão absolutamente inusitada e que me surpreendeu muito, mas ficou evidente que se tratou de uma incompreensão da concepção e o propósito foi tão só transpor uma concepção teórica com o propósito de respaldar uma posição já subjetivamente estabelecida. Bom, tendo esclarecido esse aspecto, que também nesse tocante, o 315, parágrafo 2º, lá no inciso 3º, veio a coibir este, vamos dizer assim, caráter arbitrário na atuação jurisdicional, nós podemos seguir na nossa trajetória e perceber o seguinte, que com a consequente teoria do direito de Kelsen, apesar das divergências existentes em termos doutrinários, nós conseguimos identificar uma ampliação excessiva no campo da discricionariedade decisória. Isso porque as normas, segundo Kelsen, elas advêm de um ato de vontade do legislador. E com isso elas possuem um espectro sobre o qual o intérprete ele pode se mover com maior liberdade. Tanto é assim que inexiste um método para que se diga se a resposta que por ele venha a ser encontrada é melhor ou pior, ou seja, correta ou inadequada. O problema que se deduz a partir da margem de liberdade do intérprete, ele deriva de inúmeras significações existentes num signo linguístico que o preceito de lei comporta. Algo que evidentemente afeta a criação da norma a ser aplicada ao caso concreto. E indo além desse problema, em um tempo mais recente, foi Ronald Dworkin que afirmou que os positivistas, assim como Kelsen, possuem basicamente 3 concepções quanto ao modo de trabalho do próprio positivismo. Primeiro, a de que os indivíduos eles têm apenas direitos e obrigações que os juristas assumem em decorrência das regras que são atribuídas a eles. Segundo, de que essas regras elas são apenas aquelas produzidas por uma fonte autorizada, ou seja, as que passaram pelo que o autor chama de teste de pedigree, que é uma análise de validade da regra a partir da sua origem ou da sua fonte. E terceiro, que os juízes eles devem decidir casos a partir dessas regras válidas, porém, se o caso é indeterminado, juridicamente, o julgador ele pode formar sua decisão discricionariamente, ou seja, ele pode escolher uma solução, sem que as partes tenham a possibilidade de se insurgir de forma adequada ou contra ela. Contra esses argumentos, Ronald Dworkin traz à tona 2 aspectos. Em primeiro lugar, o de que nessas hipóteses de espaços vazios que são deixados pelas normas, em geral, vamos colocar pelas regras, o juiz ele se valeria de princípios. Algo aí mais amoldado, então, à tese dos direitos, que são pré-existentes. Em segundo, o fato de que decorre do próprio ofício do juiz decidir. E deste ofício de decidir, ele justifica, ou se justifica, o fato de o julgador se engajar no cumprimento do seu ofício decisório. No entanto, isso conduz ao engajamento que acaba sendo voltado à busca de uma resposta correta. Para tentar
delimitar o alcance deste ofício orientado pela busca de uma decisão correta, o Ronald Dworkin ele vai afirmar que os juízes eles estão submetidos, como qualquer autoridade política, àquilo que ele chama de responsabilidade política, que é o que impõe o dever de justificação da decisão em particular, por meio de um dever, obviamente, segundo ele, de coerência na forma de uma consistência articulada. Certo? Isso por quê? Porque os jurisdicionados, desde o ponto de vista do Dworkin, eles possuem direito à melhor resposta e não a uma resposta que seja pautada por um juiz discricionário. Até aí, tudo bem. Basicamente é inerente àquilo que lá no início eu coloquei para vocês, que Canutilho já ressaltava, quando ele destacava o fato de que, basicamente, inerente à fundamentação do ato jurisdicional, a necessidade de controle da administração da justiça e até mesmo a exclusão do caráter voluntário subjetivo do exercício da atividade jurisdicional. Então, evidentemente, a questão, ela, em princípio, não é digna de questionamento e eu diria até mesmo nem criticável até aqui, no sentido de Dworkin. No entanto, o problema aqui, ele está num outro contexto. No contexto de que, para tentar resolver a celeuma, Dworkin cria aquela ideia do juiz metafórico, por ele desenvolvido, que é baseado, ou baseia, vamos dizer assim, a sua atuação numa cadeia de princípios fundantes do direito consuetudinário, que levam aí em conta justificações que são dadas em decisões antecedentes. E isso dá margem à invocação de precedentes ou enunciados por si só, e a sua consequente mera transcrição ou indicação como fundamentação de uma decisão, por consequência, conduz a um retorno ao status quo ante. E, a contrário senso, isso também dá margem a que, com base em princípios fundantes do direito consuetudinário, se deixe de seguir um precedente para fundar um outro. Friedrich Miller destacou que esse procedimento, de certo modo, ele não satisfaz as exigências imperativas do Estado de Direito. Que a formação de uma decisão e a representação da fundamentação exigem controle. Um controle em termos de objetividade da ciência jurídica no quadro de concretização da Constituição e do ordenamento jurídico infraconstitucional. Na linha do que foi colocado por Miller como crítica, o legislador brasileiro ele também não concordou com essa metodologia do próprio Dworkin por falta de racionalidade. E é por isso que ele introduziu também no artigo 315, parágrafo 2º, incisos 5 e 6, no 5º e 6º incisos, do parágrafo 2º 315, certo? A ideia de que, por um lado, não se considera fundamentada a decisão que se limitar a invocar o precedente ou enunciado de súmula, sem que seja identificado fundamento determinante ou então demonstrado que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Em outras palavras, a mera indicação do precedente ou do enunciado de súmula não é fundamentação, não. Além disso, lá no inciso 6º, o nosso legislador referiu que também não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Em outras palavras, o juiz pode destoar, não aplicar a posição firmada naquela súmula, naquela decisão jurisprudencial ou então no precedente que foi invocado pela parte. No entanto, ele deve demonstrar a singularidade do caso, obviamente a partir de um processo de construção hermenêutica que evidencie a diferenciação daquele caso concreto para aquele que ensejou a súmula, ou para aquele conjunto de casos que seriam abarcados pelo espectro de alcance da respectiva súmula ou da posição jurisprudencial ou até do precedente. Bem, até aqui o que eu quis dizer? Basicamente, as decisões judiciais elas não se confundem com o processo psicológico, isso nós sabemos muito bem. Por isso que é rechaçada a ideia de um subjetivismo. Por meio de um processo psicológico, o juiz faz fluir suas afeições e as suas primazias subjetivas, ou até mesmo as suas próprias concepções morais. No entanto, de outro lado, as decisões judiciais elas também não podem constituir um ato puramente silogístico. Daqui a minha crítica em relação ao próprio Tarufo. Considerá-los, vamos dizer assim, considerá-las, as decisões judiciais, como
como tal, não é uma perspectiva adequada, nem mesmo realística, tá? E muito menos descritiva do próprio ato de julgar, que é o que nos importa. Tá? Me reportando aqui uma frase de Arthur Kaufmann, né, o meu mestre jurídico espiritual, dizia ele que quando nós examinamos a prática judicial atual, sendo que ele falava isso em 1998, desde um ponto de vista metodológico, nós ficamos com a impressão de que nesse campo o tempo parou e que ainda é dominante o método subsuntivo legal, igual aquele utilizado no século XIX. E ele diz que ainda vigora a tese segundo a qual o juiz só está sujeito à lei. E provavelmente ainda existirão juízes que estão realmente convencidos de que formulam decisões de um modo puramente objetivo, baseados única e exclusivamente na lei, sem interferência de nenhum juízo de valor pessoal. O que nos importa, basicamente, e o que Kaufmann queria dizer, é que o que se quer, sobretudo a partir de um processo hermenêutico contemporâneo, é controlar a subjetividade solipsista daquele que, por não crer, ou por crer não deter amarras, ou por não crer que detenha amarras, age de modo arbitrário e não sofre os constrangimentos pertinentes ao exercício da sua função pública e acaba sujeitando-as àquele individualismo mundano. O legislador, por certo, no artigo 315, parágrafo 2º, nos seus incisos 1 a 6, do nosso CPP, que foi introduzido por meio da lei anticrime, ele procurou justamente traçar critérios negativos em termos hermenêuticos no tocante à produção do ato jurisdicional. No entanto, finalizando, e tendo esclarecido esse aspecto relativo ao fato de que esta produção que nós temos hoje no artigo 315, parágrafo 2º e em seus incisos é produto de uma larga evolução metodológica orientada não só à coibição da atuação jurisdicional de caráter excessivo ou arbitrário, mas até mesmo no sentido construtivo de nortear o julgador na construção do ato, ela é muito oportuna, mas não é suficiente. Ainda é necessária uma construção de uma teoria da decisão judicial em matéria penal, que, a meu juízo, ela encontra ou vai encontrar o melhor aporte na teoria hermenêutica contemporânea. Meu aporte é a construção analógica produzida por Arthur Kaufmann, que vai ter também o seu respaldo em Hans-Georg Heidegger, melhor dizendo, em Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, e que tem no Brasil um grande referencial, um expoente, que o faz de maneira exemplar, que é o professor Lênio Streck, com a escola crítica hermenêutica. Bem, eu espero ter contribuído, demonstrado com isso a relevância deste artigo 315, parágrafo 2º, que hoje nós temos introduzido no nosso Código de Processo Penal por meio da lei anticrime, e me coloco aí à disposição de todos para eventuais perguntas que possam surgir. Mais uma vez eu agradeço pelo honroso convite, e fico à disposição, devolvendo a palavra ao caríssimo Eduardo. Muito obrigado. Bom, professor, excelente explanação, ficamos aqui atentos, e aí surgiu um questionamento aqui do Tiago, vou colocar aqui na tela. Ele te pergunta aí se a adoção desses estándares probatórios no processo penal brasileiro pode ou não contribuir para o aperfeiçoamento aí das fundamentações das decisões. Certo. Bom, Tiago, para ser muito objetivo, até pelo tempo e também franco, entendo eu que a teoria dos estándares, pela construção originária norte-americana, ela não tem como ser respaldada dentro de um sistema orientado por premissas hermenêuticas, e que visam, de certo modo, estruturar o ato jurisdicional a partir de uma construção pré-compreensiva, reflexiva. Em primeiro lugar, porque elas não encontram abertura no nosso sistema. Em segundo lugar, porque, eu digo elas, as estruturas orientadas por estándares. Em segundo lugar,
porque nós não temos nem mesmo parâmetros prévios a respeito. E ainda posso incluir um terceiro aspecto crítico. Não é? Eu me norteio muito pela doutrina processual germânica, e a crítica que se faz aos estándares vai no sentido de uma retomada a um subjetivismo extremado por parte do julgador, na medida em que elas não fornecem arcabouços diretivos, nem mesmo a moldes de topoi, no sentido, não é, de Theodor Vierweg. É a minha posição, a respeito da questão. Não é? O que, obviamente, fica aberto a um diálogo, não é, se oportuno. Não é? Bom, professor, chegaram a comentar aqui sobre essa questão das fundamentações relacionadas, né, as perrelações e tal, e qual que seria a sua visão aí em relação ao assentamento disso dentro dessas modificações da lei anticrime? Certo, muito obrigado pela pergunta também. Eu acho que, na realidade, a questão da fundamentação, aspas, né, fundamentação per relationem, ela não é fundamentação. Tá? Como a fundamentação ela demanda uma construção orientada por um processo hermenêutico orientado por 4 premissas básicas, desde a minha ótica, que seriam basicamente a ideia de dedução, indução, abdução e analogia ou equivalência, que é a construção orientado pelo processo de obtenção do direito. Entendo eu que, em primeiro lugar, isso não coaduna com o conceito de fundamentação, tá? E, em segundo lugar, se nós observarmos de maneira mais clara e precisa o que o 315, parágrafo 2º, estabelece, tá? Ele mesmo rechaça esse tipo de, aspas, remissão, tá? Que não seria fundamentação, tá? Porque, basicamente, aqui o que ocorre é que o julgador estaria se reportando, tá, a outros elementos sem enfrentar devidamente argumentos que são deduzidos pela parte contrária. Tá? Suponha-se, aqui hipoteticamente falando, o julgador ele tenha se reportado a um parecer do Ministério Público, tá? E com isso utilizado como fundamento, tá, o conteúdo desse parecer. Basicamente, ao fazer isso, ele simplesmente vai estar, não é, menosprezando, para não dizer tão só, né, abdicando de um enfrentamento dos elementos que foram trazidos pela parte contrária. Então, seria estritamente vedado pelo que está disposto no 315, parágrafo 2º, inciso 3º, desde a minha opinião. Certo? Desculpa, estava fechado aqui. Acontece. Bom, eu fico imaginando aqui também, porque acontece muito, você falou dessas fundamentações que pegam aí o parecer do Ministério Público. Ó, lance minha decisão pela denegação nos termos do parecer do Ministério Público. Eu penso que isso poderia ser uma espécie de abrir mão da própria jurisdição e do papel do julgador, enquanto julgador, né? Estaria delegando ao Ministério Público a todo o trabalho. Eu não sei se você pensa dessa forma e, enfim, se seria uma leitura correta. Eu acredito coerente o argumento, Eduardo, perfeitamente coerente, porque, de fato, o julgador, né, ele está abrindo mão do exercício efetivo daquilo que lhe compete, né, que é o exercício da jurisdição. Claro que ele não está deixando de jurisdicionar de um todo, porque ele praticou o ato e o subscreveu, vamos dizer assim. Ele é um ato que formalmente é legítimo, mas substancialmente não reflete o exercício da jurisdição. Seriam 2 óticas. Uma ótica externa, que diz respeito à controlabilidade, e a ótica interna do ato, da motivação propriamente dita. Nesse contexto de motivação interna, eu concordo plenamente contigo que o juiz está desviando. É o que, para usar uma expressão que eu gosto muito, que é do professor Hassmer, ele está escamoteando, né, o seu dever constitucional. Escamoteando, para não dizer, para ser um pouco mais jocoso, né, usar uma expressão bem brasileira, é uma gambiarra. Pois é. Mas por que o judiciário, obviamente que a gente não está falando da totalidade do judiciário, mas porque os magistrados que utilizam desse expediente, eles têm tanto problema, tanta resistência em se debruçar sobre o argumento e apresentar um argumento mais sólido, a fundamentar, de fato,
como a Constituição Federal fala que tem que fazer, enfim, a legislação infraconstitucional, etc. Sim. Bom, Eduardo, eu acho que isso é questão de formação. Aqui eu saio em defesa do próprio magistrado, que ele necessita desta defesa, porque não são pessoas irresponsáveis, são operadores do direito sérios e que, na realidade, assumem um encargo, né, em virtude, né, da sua aprovação em concurso público, nomeação e posse. É um ônus, né, gigantesco. No entanto, é uma questão de formação. Aquele exemplo que eu dei da teoria do domínio do fato. Se nem na doutrina nós percebemos que todos entenderam, quem dirá o magistrado? E para piorar as circunstâncias, se nem na doutrina todos entenderam, temos uma doutrina deficitária. E o julgador vai se apoiar em quê? Para construir sua concepção, né, argumentativa e até mesmo depois justificar o seu ato decisório. Em doutrina. Se não for em jurisprudência, vai ser em doutrina. E daí uma doutrina deficitária? Então é uma questão, claro, de formação. Porque, por um lado, são déficits da doutrina brasileira. Por outro lado, não de um todo, inegavelmente há déficits na doutrina brasileira, de um lado, e de outro lado é a questão da formação no sentido de que, por exemplo, na Alemanha o juiz ele tem uma formação muito parecida com a do jurista. Até basicamente o seu segundo exame estadual, o primeiro exame estadual que eles chamam, que seria algo quase forçoso dizer isso, quase aí parecido com o nosso exame de ordem, a formação é idêntica, é uma formação totalmente orientada à densidade teórica que todos devem conhecer e à aplicação a casos concretos. Então, para ser mais objetivo, né, Eduardo, um juiz alemão, ele entende vertentes teóricas, porque isso é inerente à formação dele. E ele opta por uma. O juiz brasileiro, muitas vezes, ele não tem acesso às vertentes teóricas de maneira clara. Quem dirá, às vezes, sabe da existência, né, teórica. Às vezes ele nem sabe das vertentes existentes. Ele se apoia naquilo que ele tem à disposição. Então é um problema de formação, necessariamente. Deveríamos primar muito mais por uma estrutura, eu diria, de formação de juristas do que uma formação, né, de meros operadores, proporcionando-se uma bagagem mais consistente em termos de compreensão do direito para que se chegue a uma decisão mais adequada em casos concretos. Porque, por exemplo, o professor Lênin Streck desenvolve, né, trabalhos brilhantes que eu costumo ler e acho fantásticos, e acho que seriam mais fantásticos ainda se eles fossem aplicados. Né? Mas tem juízes que, na realidade, nem mesmo entendem o problema hermenêutico, quem dirá as propostas de uma teoria crítica hermenêutica. Essa que é a questão. E por que é um problema, professor Lênin? Não, isso é um problema de necessária propalação, né, de concepções e, ao mesmo tempo, de absorção pelo Poder Judiciário disso. Né? Claro que hoje nós vemos um maior engajamento de juízes numa busca por aprimoramento, na sua inserção ou imersão na academia. Isso é fantástico, tá? Mas estamos remando, estamos indo a passos pequenos. Tá? Eu tenho esperança ainda por uma mudança nesse sentido. Todos nós temos, mas já pegando um gancho nessa tua resposta, e já aqui para te fazer uma última pergunta, que eu sei que você tem outro compromisso logo mais, tendo em vista que essas últimas, pelo menos essas duas mais relevantes leis aí, se a gente considerar o pacote anticrime e a lei de abuso de autoridade, todas as duas, em algum grau, em algum dispositivo, foram contestadas por associações, por exemplo, como as associações do Judiciário, sobretudo, e associações do Ministério Público. E dentro dessa resposta que você acabou de me dar, vou te fazer a pergunta de 1 milhão de euros, o euro está mais caro. O que é que a gente pode esperar nesse horizonte em relação à questão da fundamentação, das decisões, se a gente pode aguardar, de fato, uma alteração positiva ou se a gente vai ficar sempre nesse jeitinho brasileiro? Aí você me coloca contra a parede. Eu diria que, em termos filosóficos, é aquela pergunta que já tem a sua resposta considerando o nosso próprio contexto. Acredito eu que por algum tempo, pelo menos, a gente ainda vai ficar nesse contexto do jeitinho brasileiro. A gente ainda vai ficar, lamentavelmente, vai. Até porque é uma questão de construção. Por exemplo, os próprios limites desse artigo 315, parágrafo 2º, ele precisa ser examinado com maior acuidade,
isso precisa ser difundido em termos teóricos científicos, isso precisa chegar ao alcance do Poder Judiciário, chegando ao alcance, isso precisa ser levado à aplicação por parte dos advogados e dos respectivos membros do Ministério Público, para que daí o Poder Judiciário possa se manifestar a respeito. Claro que nós sabemos o quão politizado é o nosso Poder Judiciário, sobretudo, para não dizer até particularmente, nas instâncias superiores. Basta a gente verificar a grande discussão que houve já a respeito de aspectos um tanto lógicos e objetivos pelo Supremo Tribunal Federal, artigo 57 da Constituição recentemente, e outros, específicos até do CPP, como o próprio artigo 316. Então, considerando toda essa questão e como o Judiciário decide muitas vezes orientado excessivamente por premissas excessivamente políticas, e aqui num sentido bem pejorativo, políticas, eu acho que nós vamos permanecer ainda no plano do jeitinho brasileiro, até que se tome uma orientação real quanto ao alcance do artigo. Pois é, essa também é a leitura que eu faço, infelizmente. Bom, te agradeço pela disponibilidade e por ter aceitado esse convite de falar para a gente sobre um assunto tão importante. Ficamos aqui ouvindo e anotando tudo, as pessoas aqui participando. Não sei se você consegue ver aí, mas tem uma caixa aqui de interações bem pulsante aqui, te agradecendo, te parabenizando e adjetivando muito bem a tua exposição. Então, mais uma vez, em nome de todas as instituições organizadoras do evento, ANACRIM, IADCRIM, AJD, Coletivo Transforma MP e o Liduva, te agradeço, espero vê-lo em breve, e aí pessoalmente, desde que chegue essa vacina aí tão aguardada, para que a gente possa se reunir aí e conversar um pouco mais sobre direito e todas as outras coisas. Grande abraço, meu amigo, muito obrigado. Grande abraço, meu amigo. Um abraço e tudo de bom para todos aí. Bom, pessoal, com essa maravilhosa palestra do professor Pablo, nós encerramos aqui esse que foi o primeiro simpósio de Ciências Criminais do Agreste. Vocês que acompanharam a gente aqui nos 2 dias puderam assistir aí exposições fantásticas do nível dessa que encerrou agora o nosso evento, o nosso tão aguardado evento. Agradecemos a todos os palestrantes, a todas as pessoas que participaram aqui e a todas as pessoas que nos auxiliaram de alguma forma, que tornaram isso possível, pessoas que nos ajudaram a contactar os palestrantes. Aí faço um agradecimento especial ao querido professor Pierre Sotomayor, que também foi palestrante, um dos organizadores, e a minha querida também amiga Luísa Terra, que também foi uma das palestrantes, e que também auxiliou nesse contato com os professores, para que a gente pudesse formar essa verdadeira seleção e trazer aqui para vocês o supra-sumo aí das pessoas que estão dispostas a falar sobre os assuntos mais atuais aí dentro dessa temática do pacote de crime. Bom, todos os esclarecimentos já foram dados. Em relação à certificação, elas serão enviadas para vocês por e-mail, no e-mail que vocês colocaram lá quando se inscreveu, em até uma semana. Então, peço a vocês esse prazo. Até uma semana, todo mundo vai receber lá no e-mail. Quem não receber, entre em contato comigo. Eu vou colocar aqui o meu Instagram. Eduardo Araújo, ok? Vou colocar aqui o meu Instagram para vocês entrarem em contato. Caso, nesse prazo de uma semana, vocês não recebam aí esse certificado. E, desde já, convido a todos a participarem do segundo simpósio do Agreste e, se tudo der certo, será na cidade de Caruaru, presencial. Vocês serão avisados anteriormente. Temos aqui todos os contatos de vocês, os e-mails, etc. e tal. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Foi muito bom ter estado com vocês aqui nesses 2 dias. Tem muito aprendizado. Espero vê-los em breve, seja presencialmente, seja virtualmente. Saibam que vocês podem contar conosco, podem contar comigo
mandei aí o meu Instagram, só um detalhe que eu mandei meu Instagram errado, tá? Eduardo Araújo, _ EA. Esse é o correto, esse que eu acabei de enviar aí. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida sobre o procedimento, ou quiser somente bater um papo sobre direito, sobre advocacia criminal, conhecer um pouco mais a ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal, a qual eu tenho a honra de estar na presidência, sou o atual presidente da associação aqui no estado de Pernambuco, e também no IADCRIM, no Instituto de Aperfeiçoamento em Defesa Criminal, que também tenho a honra de presidir um instituto voltado para o aperfeiçoamento da defesa criminal, do advogado, do estudante, de todo aquele que se presta a estudar as ciências criminais. Bom, registro especial de agradecimento às instituições que organizaram esse evento junto com a ANACRIM e a ADECRIM, a saber, a Associação de Juízes pela Democracia, a AJD, o coletivo Transforma MP, né, e o Instituto Liduva, do meu querido amigo e irmão Adilson Ferraz. Bom, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, nós gostamos bastante de ter vocês aqui, de ter todos os palestrantes e de coletar todo esse precioso conhecimento. Vamos agora para a aplicação prática. Espero que esse evento sirva como um revigorante aí para as forças daqueles que querem continuar lutando pela garantia das liberdades, a garantia dos direitos, a garantia de uma sociedade mais justa. Um grande abraço para todos, fiquem bem.